Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estejam assistindo a esse vídeo. E hoje uma curiosidade, vocês sabem a diferença entre antropofagia e canibalismo? É o seguinte, tanto na antropofagia como no canibalismo, as tribos indígenas se alimentavam de carne humana. Porém, um detalhe, se tanto na antropofagia como no canibalismo era uma prática de se alimentar de carne humana, qual a diferença de um para outro? Era o seguinte, na antropofagia, as tribos indígenas acreditavam no seguinte, que quando se alimentasse da carne humana do seu rival, eles iriam adquirir as qualidades daquele do qual ele se alimentou. Como, por exemplo, se ele se alimentasse de um indígena onde ele era o melhor guerreiro, ele iria virar o melhor guerreiro. Se ele se alimentasse de um indígena que era o melhor corredor, ele acreditava que iria ficar um bom corredor. Então, ele iria adquirir as qualidades do indígena do qual ele iria se alimentar. Já no canibalismo, não, eles se alimentavam de qualquer um. Então, a diferença é essa. No canibalismo, eles se alimentavam de qualquer um. E uma curiosidade sobre isso, principalmente aqui no Brasil, durante o século XV e início do século XVI, que era uma prática muito normal entre os indígenas, e acontecia algo que eu achava que era interessante. Quando uma tribo brigava com a outra e a tribo era derrotada, o índio, lógico, ia ser prisioneiro da tribo que venceu. Porém, um detalhe, o indígena que ele era prisioneiro, ele tinha que saber se a tribo da qual ele perdeu era da antropofagia ou era do canibalismo, porque aconteceu o seguinte, vamos supor que o melhor guerreiro de uma tribo perdeu e virou vítima da outra tribo. Ele fazia o seguinte, se fosse o rival que fosse se alimentar dele, fosse da antropofagia, se ele era o melhor guerreiro, ele fingia que não sabia lutar, ele sabia que não sabia usar arco e flecha, para que o indígena não viesse se alimentar dele e pensar que ele não era o melhor guerreiro. Porém, observação, e se ele caísse em uma tribo da canibalismo, ele poderia usar essa prática? Sim ou não?